Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ed Albuquerque de volta, tá dando um sinalzinho de vida, né? Bastante tempo, eu tava bastante tempo sem gravar nada no meu canal. Peguei uma virose cruel aí, afetou muito a minha garganta, não tava conseguindo falar nada, mas agora tô aqui, deu pra falar. Comecei a falar de novo, tô aqui. Pois é, pessoal, e quando a gente fica doente, né, principalmente um ateu, aí os evangélicos caem de pau em cima da gente, né? Dizem que é a mão de Deus. E essa aí é consequência da blasfêmia que a gente faz contra o Deus deles, né? E aí eu pergunto, será que esse Deus só sabe fazer maldade, só sabe castigar? Esse Deus só sabe se trocar com o ser humano? Se caso existisse no céu, um Deus que um Deus que é perfeito, um Deus que não é homem, nem filho do homem, então de forma nenhuma esse Deus se trocaria com a sua criatura. Porque já imaginou você como pai, você tem seus filhos que são menores de idade, ainda crianças, e aí eles fazem qualquer danação, qualquer ato de desobediência para você e você vai lá e castiga eles severamente, como se eles já tivessem controles sobre as suas ações, como se eles já fossem adultos, tivessem uma cabeça madura para saber o que fazer, o que está certo, o que está errado. Seria uma grande leviandade da sua parte. Você não estaria sendo uma pessoa normal da mente. É assim que pensam os religiosos. Eles acham que o Deus deles castiga, né? Pesa a mão, a ira de Deus, tudo isso só para intimidar, para coagir, né? Para impor o medo, o pânico, o terror. Mas nós sabemos que não existe nenhum Deus em, em hipótese alguma nas galáxias, no universo ou nos universos, nem aqui na Terra, em lugar algum que possa nos impor esse medo, esse pânico. A melhor coisa que tem é a gente ter a nossa consciência livre dos laços da religião. A religião só sobrevive por causa desses ingredientes aí. É o medo, é o pânico, as ameaças. Porque se não fizer, se não obedecer, aí o Deus das religiões castiga, pega pesado, põe no leito de dor, leva para a sepultura, né? Faz descer ao pó, como diz os profetas da religião, faz descer ao pó. E isso é uma coisa muito sem sentido. Para mim não tem o menor sentido um Deus perfeito. Acho que todo o tempo ele desce de nível, do seu nível moral, que é elevadíssimo segundo os textos da Bíblia, e de repente ele, do nada, ele se descontrola, se desequilibra e entra em ação com o homem, entra numa treta com o homem só porque não lhe obedeceu, só porque fala mal dele. Você já pensou? Vamos colocar isso aqui no plano terreno. Digamos que um governador, ele tem aí a sua oposição. Já pensou se ele castigasse todos os seus opositores, só porque não concordam
com a filosofia de trabalho dele, com a ideologia, com os planos de governo que ele tem. E se ele mandasse matar, se ele fizesse qualquer tipo de truculência contra essa oposição, você acha justo? Pois é, assim é o Deus das religiões, é o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, Deus judaico-cristão. Se não lhe obedecer, segundo os profetas, segundo os missionários, os pastores, os apóstolos, que vivem, né, abundantemente, regaladamente com dinheiro, às custas desses artifícios aí que eles usam. O medo, o pânico, as ameaças, o castigo para quem não lhe obedecer, para quem lhe desrespeitar, para quem blasfemar. Só que a gente não vê ateu nenhum sendo castigado, a gente não vê. E isso é a grande prova de que tudo isso não passa de engano, de mentira, para os líderes se darem bem, conseguirem pagar as faculdades dos seus filhos, ter os melhores planos de saúde, morar nos melhores condomínios, comer as melhores comidas. E é isso aí, pessoal. E eles vivem com todo esse luxo, com toda essa, né, essa pompa, essa abundância, como diz a Bíblia, com essa abundância. Eles vivem assim às custas do povo, das pessoas, dos leigos, que têm medo, que vivem na sombra da ignorância e obedecem tudo o que eles mandam, tudo que eles falam, eles obedecem, porque eles têm medo. Medo de ser castigado por esse Deus que só sabe fazer o mal. E é anunciado como Deus do amor. Deus é amor em essência. Deus é um Deus de misericórdia. Segundo a Bíblia, ele é descrito Deus de misericórdia, Deus de compaixão, Deus de bondade, piedoso, um Deus que tem os melhores pensamentos para o seu povo, para aqueles que nele esperam, que trabalham, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confia. É um Deus prestativo, um Deus que protege, um Deus que está o tempo todo ao redor do seu povo, assim como os montes estão ao redor de Sião. E aqueles que nele confiam, que nele esperam, não se abalam, mas permanecem para sempre. É assim que diz o texto dos Salmos. Porém, na prática, a gente não vê isso. As pessoas passam pelas piores agruras, como foi no caso da pandemia, como é no caso de doenças que atingem membros das famílias dos servos desse Deus. É câncer, é violência, é assaltos seguido de morte, no caso latrocínio, homicídios. Tudo isso acontece no meio das famílias daqueles que servem a esse Deus, o Deus da Bíblia. E cadê as suas promessas, a fidelidade das suas promessas? E o que a gente mais vê nos para-brisas dos carros é aquela frase bem conhecida: Deus é fiel. Fiel em quê? Chega a me dar vontade de parar assim, perto, ali no carro daquela pessoa, perguntar para ela: Deus é fiel em quê?
porque ele promete proteção, ele promete bondade, promete saúde, e a gente não vê isso na vida daqueles que ele serve. Como? Como é isso? Como posso dizer, como a pessoa pode dizer que esse Deus é fiel? Então, pessoal, é um Deus que o tempo todo ele é envergonhado pela realidade. É um Deus que o tempo inteiro, o tempo todo, ele é desmascarado pela realidade dos fatos. A vida nesse planeta é nua e crua. Ela é real. As consequências, e são coisas que acontecem fora do plano da gente, né? Como doenças, catástrofes naturais, né? Muita chuva, alagamentos, pessoas morrendo afogadas em plena cidade, no meio das ruas, sendo arrastadas pelas enxurradas, um volume de água absurdo, um volume de água totalmente fora do controle. Nem há necessidade de tanta chuva numa região como é a nossa aqui do Amazonas, onde fica concentrada a maior bacia de água potável do mundo. Aqui não tem seca, não tem estiagem absurda. Os animais aqui no norte não morrem não morre falta de alimento, não morre de sede como é no nordeste. Mas porém cai tanta chuva que mata as famílias que moram nas ribanceiras, nos barrancos, que não têm condições de ter uma residência segura, num lugar livre disso aí. Então elas vão proliferando, vão crescendo, vão se multiplicando, e como falta espaço, como falta recurso, até mesmo por falta de um plano de habitação que alcance todas essas pessoas, elas vão conseguindo os seus terrenos nas encostas dos morros. E quando vem as grandes chuvas, esses morros desmoronam, soterram casas inteiras com crianças, com idosos, pessoas deficientes. E a gente não vê o Deus que controla as chuvas, o Deus que manda nos ventos, que controla a força da natureza, como diz lá o texto de Marcos, Jesus andando sobre as águas, isso demonstrando que ele tem poder sobre a natureza, a força da natureza. Ele consegue quebrar as leis da física, ele consegue interferir nas leis da física, e na prática a gente não vê isso. Então, o tempo inteiro a gente vê esse Deus sendo desmascarado, sendo envergonhado, e a realidade prova a inutilidade, a inércia desse Deus. É um Deus que, segundo a realidade, ele é negligente, ele não participa das necessidades, no sofrimento das pessoas. Você viu recentemente a queda daquele avião no Nepal? Mais de 200 e poucas pessoas, 270, eu não estou bem lembrado o número certo. Tinha até ali um rapaz que estava gravando, né, fazendo uma imagem para um canal, quando tudo veio abaixo, né? E todas aquelas vidas foram perdidas. E o Deus milagroso, Deus maravilhoso, não fez nada. E assim, não só esse caso, mas
em centenas de outros casos. Por isso, a coisa melhor que tem é você estar livre desse conceito religioso escravizador. É um conceito que escraviza e que não dá esperança nenhuma. A gente vê as pessoas que acreditam no Deus, dono do ouro e da prata, mas que vivem uma vida de miséria, desempregado, devendo, sem moradia, uma família necessitada, sem menor qualidade de vida, e ainda confia no Deus dono do ouro e da prata. Na verdade, um Deus que só funciona para os grandes pastores, para os fundadores de igreja, para os apóstolos, para aqueles que estão em cima dos púlpitos, que tem o melhor carro, que tem a melhor casa, que veste a melhor roupa. Mas o povo que lhe serve, o povão que vai buscar essas benesses, essas promessas, vive na pior miséria. Se não trabalhar, não come. Se não for para o médico, não tem saúde. E é assim. Mesmo assim, eles continuam pregando um Deus de milagre, um Deus da prosperidade, um Deus dono do ouro e da prata, um Deus de amor. Com todas essas catástrofes, com todas essas provas que eu dei aqui, eles continuam colocando esse Deus como se fosse um Deus que revertesse todas essas problemáticas, todas essas deficiências, todas essas tragédias que acontecem na vida da humanidade. Tá certo, pessoal? Então tá aí esta reflexão rápida. Para você que está pela primeira vez no nosso canal, se inscreva, acione o sininho para as notificações, deixa o seu like e comente. Deixa os seus comentários no nosso vídeo e a gente vai ficar feliz. Quero agradecer aos inscritos desse canal que não se desinscreveram. É claro, eu perdi alguns inscritos, talvez porque falei de política, postei alguns vídeos contra o Bolsonaro e essas pessoas talvez sejam bolsonaristas e se desinscreveram. Mas eu fico feliz pelos que estão inscritos, que são perseverantes, com certeza são ateus, são pessoas que têm uma mente livre para pensar. E mesmo os amigos evangélicos que estão no meu canal, que são inscritos, eu também quero agradecê-los. Continue conosco, compartilhe nossos vídeos. Sempre que a gente postar, a partir de agora, a gente está num processo de melhorar o nosso canal. Eu estou adquirindo aí alguns materiais para melhorar a imagem, a gravação, para tudo ficar legal, ficar uma coisa boa, porque a gente não pode chegar a público de qualquer jeito, no lugarzinho todo sem qualidade, porque as pessoas não se interessam por isso. Falou, pessoal, até o próximo vídeo, fiquem todos com muita saúde.